Aqui do meu lado esquerdo está o padre Wagner Ferreira, meu irmão de comunidade. Ele é formador geral da comunidade, ele é doutor em teologia moral e já esteve, graças a Deus, tantas vezes com a gente aqui no Trocando Ideias e hoje volta para tratar com a gente do tema livre. Que coisa boa, padre. Bem-vindo. Obrigado, Ricardo Sá. É uma alegria estar novamente aqui no Trocando Ideias, estar com você, estar com esse público maravilhoso e com aqueles que nos seguem em casa pela TV Canção Nova. Obrigado, padre. Sua bênção. Eu já contei para todos aqueles que nos acompanham, me acompanham pelo Twitter. O meu Twitter é @RicardoSáCN, que hoje eu estou feliz da vida, que aqui do meu lado está meu amor, Eliana Sá. Bem-vinda, querida. Como é que você está? Saudades, né, do Trocando Ideias, faz tempo. Estou muito bem acompanhada, né, com meu amor, com o nosso formador geral, Padre Wagner, nosso amigo querido de tantos anos. E porque somos também de um estado maravilhoso, né? Estado do Rio de Janeiro. Então, um beijo carinhoso, especialmente para todo o povo da região serrana, né? Que tem sofrido muito com as chuvas e que a gente tem, assim, não só rezado, mas incentivado bastante a solidariedade e a ajuda aos nossos irmãos da região serrana, ali do estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Isso mesmo. Que a solidariedade deste tempo nos ensine a viver solidariedade prolongada o tempo inteiro. Ninguém vive sem solidariedade, que seja também uma grande lição para todos nós, não é? Que a solidariedade cresça cada vez mais em nossos corações. A Leila já tem, com certeza, perguntas para o padre Wagner e para a Eliana. Ela está dizendo assim que tem pergunta, sim. Eu vou começar aqui com o padre Wagner. Eu estou aqui com essa minha amiga, que eu não vou dizer o nome dela, não. Apesar de que você que participa com a gente pelo telefone pode pedir aos nossos atendentes que você não seja identificado. Eu opto por não escolher, por não dizer o nome dessa querida, porque é bem pessoal o que ela fala. Ela conta o seguinte, padre Wagner, ela fez uma promessa para que o cabelo parasse de cair. E ela diz que, entretanto, ficaram ainda alguns lugares com falhas. E ela gostaria de saber se ela poderia trocar a promessa, porque ela gostaria de ajudar a pessoas carentes. Eu imagino que o fato dela ainda ter as falhas na queda do cabelo deve causar algum tipo de impedimento para que ela realize esse trabalho de ajudar pessoas carentes. Enfim, principalmente ela deseja mudar a promessa, padre. Isso é possível? Certo. Eu andei pesquisando aqui no Código de Direito Canônico. Nós temos um cânon, que é o cânon 1191, que fala de votos, não é? Que popularmente o povo usa o termo promessa, não é? Mas é claro, em primeiro lugar, sem dúvida eu deveria conversar com essa pessoa para poder entender bem toda a situação dela, mas em primeiro lugar, ela tem que procurar um médico, tem que procurar uma pessoa idônea, com toda a formação necessária, para que ela busque, talvez, sanar esse problema de queda de cabelo, não é? Então, em primeiro lugar, é questão de buscar o profissional na área de saúde. Porém, uma vez que ela fez a promessa, voltando aqui ao cânon 1191, o cânon do Código de Direito Canônico, o Código da Igreja, diz o seguinte: o voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprido em razão da virtude da religião. Aí o código, aqui existe uma explicação deste cânon, dizendo o seguinte: 5 são os elementos que caracterizam um voto. Ou seja, quando é um voto verdadeiro, uma promessa verdadeira, tem que conter essas 5 características. Em primeiro lugar, tem que ser uma promessa. Quer dizer, uma obrigação que a pessoa assume para o futuro. Eu prometo fazer isso, tendo em vista aquilo. Para o futuro, promessa. Segunda característica, a promessa precisa ser deliberada. Deliberada significa que a pessoa quer, de fato, cumprir aquela promessa. Ou seja, ela deve fazer esta promessa, não é, com suficiente conhecimento, não só pela atenção da inteligência, mas também pela vontade, né? Ela se obriga, de fato, a realizar aquela promessa.
Segunda característica. Agora vamos para a terceira. A promessa precisa ser livre. A pessoa faz, né, um ato da sua vontade, né, livre. Ela não foi coagida, ela não foi obrigada a fazer aquela promessa. Ela fez livremente. Ninguém a obrigou. Uma quarta característica. A promessa precisa ser feita a Deus. Promessa a Deus, certo? Porque o voto deve se dirigir de forma imediata ao próprio Deus, uma vez que a promessa é um ato da virtude da religião. E, por fim, a quinta característica é que essa promessa seja feita tendo em vista um bem possível e melhor. Não adianta prometer coisas impossíveis, certo? E melhor, pois não teria sentido comprometer-se diante de Deus a executar o impossível, ou aquilo que, nas circunstâncias concretas em que o sujeito se encontra, seria menos bom ou menos perfeito do que o seu contrário. Então, são estas as 5 características. Que seja, de fato, uma promessa, tendo em vista uma realidade futura. Que seja livre. Que seja livre, deliberada, feita a Deus, não é? E uma promessa que seja possível realizá-la, e tendo em vista uma coisa sempre melhor. Agora, no caso da pessoa ter esse desejo de mudar o voto, mudar a promessa, pode ser feita? A mudança pode ser feita, contanto que ela busque um confessor, busque um sacerdote, explique direitinho qual foi o voto, qual foi a promessa feita, por que ela quer mudar, não é? A devida justificativa, certo? E peça ao sacerdote uma outra, ou então, se ela já escolheu uma outra promessa, que ela faça essa promessa a Deus por intermédio do ministro de Deus, que é o sacerdote. Ok, muito obrigado, Padre Wagner. Vamos em frente. Eu quero dizer que todos aqueles que participam com a gente pelo telefone, no 0 operadora 12 3186 2600, uma pessoa que participa por telefone no programa de hoje vai ganhar 2 presentes. Olha só, vai ganhar, deixa eu mostrar nessa câmera aqui, o livro está de capa nova, um dos mais queridos da Canção Nova, Orando com Poder, do Monsenhor Jonas Abib, mas não é só esse livro, não. Vai ganhar também uma coletânea de pregações com o Monsenhor Jonas Abib, Padre José Augusto, Ricardo e Eliana Sá, Mazinho e Celiane, como superar as diferenças nos relacionamentos. Se eu não me engano, Eliana e eu, nesta coletânea, nós estamos apresentando aqui 7 dicas para que minha família seja de Deus. Se eu não me engano, essa é a palestra que está aqui nesta coletânea. Enfim, são 2 presentes para você que participa pelo telefone, 0 operadora 12 3186 2600. Eliana Sá, eu vou contigo agora. Tem um amigo na plateia que tem uma pergunta para o Padre Wagner, já a gente vai com o senhor. A Leila já tem perguntas ali preparadinhas. Eu tenho a pergunta deste meu amigo aqui, aliás, dessa minha amiga. Ela mora em Barbacena, Minas Gerais. Tem mineiro por aqui, não tem? Olá, bem-vindos. Ela diz assim, Eliana, não vou dizer o nome dela, não. Ela tem 2 filhos, um de 25 e outro de 28. Quer dizer, são 2 homens, na verdade. E ela conta, meus filhos, em certos momentos, me deixam muito irritada pelo fato de trazerem as namoradas para dentro de casa. Mas eles se preocupam muito comigo, sempre me procurando, me ligando. Eu gostaria de uma sugestão para melhorar a situação. Pelo que eu estou entendendo, eles estão trazendo os filhos trazendo as namoradas para dormir em casa. Era justamente sobre isso que eu ia falar, porque na pergunta não fica claro se traz para conviver, para namorar, né, para estar na casa, ou se querem trazer a namorada para dormir. Provavelmente... Vamos levar em conta as 2 possibilidades, então? Vamos levar. No primeiro caso, a gente sempre diz, né, que os amigos, a namorada ou o namorado dos nossos filhos sempre em casa conosco. Por quê? Porque o convívio faz com que a gente conheça, faz com que a gente participe do relacionamento, a gente acompanhe, e muitas vezes a gente imagina que aquele amigo ou aquela namorada, aquele namorado do filho é uma pessoa, quando na realidade não é.
porque não há convívio. Então, a convivência ela é importante. Então, é melhor os filhos estarem dentro da nossa casa do que soltos por aí, onde a gente muitas vezes não tem como acompanhá-los. No segundo caso, na segunda hipótese, eu penso que pai e mãe determinam o ambiente familiar. Esta questão hoje que, infelizmente, é tão comum da gente ver que os filhos levam as namoradas para dormir em casa e vice-versa, é algo que depende muito dos pais. Porque enquanto os filhos moram com os pais, eles devem, inclusive a vida inteira, não é? Porque esse mandamento, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, é um mandamento muito precioso e que a gente não pode esquecê-lo jamais. E em casa, quem manda em casa são os pais. E os pais precisam ter essa autoridade, claro, com amor, com diálogo, mas dizer que dormir com a namorada em casa não é possível, não é? Então, eu acho que nesses dois aspectos aí a gente trabalha bem essa questão e, é claro, você relata que seus filhos se preocupam com você. Então, o diálogo, a transparência, um pedido de mãe, né? Olha, meu filho, isso não me faz bem, né? Por favor, estou pedindo para você. Então, eu acho que precisa estar muito claro. E no ambiente familiar é preciso haver esse respeito mútuo, né? Obrigado, minha querida.